Vamos iniciar mais um culto de adoração, de aprendizado, de comunhão. Mas antes disso eu queria ler rapidamente um texto do Salmo 100, versículo 4. Enquanto isso você vai ficando em pé. Salmo 100, versículo 4. 19:1. Pontualmente estamos iniciando mais um culto. Glória a Deus pela sua pontualidade e fidelidade. Muita gente está chegando, glória a Deus. Então vamos lá ler Salmo 100, versículo 4. Diz o seguinte: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Você acabou de entrar nas portas da casa do Senhor. E aqui diz que nós devemos entrar com ações de graça. Então dedique este culto em ações de graça ao Altíssimo. Afinal de contas, você está vivo aqui, podendo com liberdade, e é um privilégio nós podermos adorar o Senhor, nós podemos render graças ao santo nome dEle. E com hinos de louvor, diz o texto, e nós vamos adorar com hinos de louvor. Olha que coisa fantástica. Há milhares de anos atrás, o salmista descreve o que nós podemos viver agora. Então, eu queria que você, neste momento, fechando os seus olhos, a primeira coisa que você vai fazer e falar para o Senhor é render graças ao seu santo nome. Pai Santo, Pai amado, obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada família que aqui está. Obrigado porque o Senhor nos permitiu entrar naquelas portas, porque nós estamos rendendo graças a Ti. Vamos entoar hinos de louvor ao Teu santo nome. O único beneficiado, o único honrado, glorificado neste dia, neste momento, neste local, neste culto, é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de podermos, na Tua liberdade, na liberdade do Santo Espírito, poder honrar a Ti com hinos de louvor, com gratidão no coração. Em nome de Jesus, nós Te damos graças e nós vamos aplaudir o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos adorar a Deus. Aleluia! Eis que o Senhor Jesus está à porta. Quem ouvir a sua voz e abrir a sua porta, entrará e ceará com Ele. Aleluia! Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor, foi por amor, foi por amor.
Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, porque o meu fardo é leve. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso refrigério. Nós entregamos, ó Pai, o nosso fardo ao Senhor, fardo que é pesado. Ah, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo tamanho sacrifício da cruz, que o Senhor pegou o nosso fardo, Senhor Deus, para nos dar salvação, nos dar alegria, nos dar a paz. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo
ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Em João 20, acontece uma passagem muito rica. O momento em que Maria, ela vai procurar a Jesus nesse outubro, e chegando lá, ela nada encontra. Maria foi a primeira pessoa que recebeu sobre a ressurreição de Cristo. E aí logo Cristo ele fala: vai até os seus irmãos e dê as boas novas, porque eu venci a morte. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor ressuscitou por nós. Muito obrigado, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu.
corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece, dizendo: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vivo ele está, aleluia. Vai lá e avisa os seus irmãos, Maria, para eles começarem a sorrir. Diga para eles que ainda não acabou, e diga que a morte eu venci. Oh Senhor, santo, santo, santo Senhor. Oh Senhor, ah Senhor. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e chegando lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre. O Senhor é exaltado para sempre, para sempre adorado. Aleluia, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu confesso para os irmãos que eu estava agitado em relação a cantar essa música, João 20, né? E eu tenho a mente muito fértil, né? E eu começo a imaginar a cena de dois anjos, né? E Yeshua aparecendo, e como isso me comove, né? Porque é o desejo do meu coração, eu sei que é o desejo do teu coração também, ver o Senhor face a face, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ah, Senhor, eu quero Te adorar para sempre, Senhor, declarar que Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus. Oh Deus, ah Deus, as muitas gerações aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Quem
aleluia. Aquele que é livre, eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Tu és digno. digno de louvor, digno de louvor. Tu és Santo, Santo. majestade do Senhor. Oh Deus. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
Exaltado és, exaltado és. Ah, Senhor, não cansarei de dizer, Senhor Deus, que Tu és exaltado. Santo e digno é o Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor Deus, como um aroma suave, Senhor Deus, até as Tuas narinas, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor Deus, é tocar o Teu coração. Ah, Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a criação se prostra diante do Senhor. Santo és. Santo és, Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, Ele é digno. Aleluia. Amada igreja, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que atmosfera maravilhosa da glória do Senhor. Eu queria perguntar, quem nos visita pela primeira vez, por favor, levante a sua mão. Nós temos aqui à minha direita, quem nos visita. Alguns cooperadores vão até vocês. Mantenha sua mão levantada, por favor. Parece que levantaram a mão ali, salvo engano. Acho que não, né? Amém. Glória a Deus. Queria chamar as crianças, nós já vamos orar por elas logo, logo. Elas vão para a atividade delas, o culto das crianças. As professoras, professores, por favor, rapidamente, enquanto elas estão vindo. Eu gostaria, tem muita dispersão. Nós ainda estamos adorando ao Senhor. Eu queria falar um pouquinho para você, enquanto elas vão se acomodando, nós já vamos orar por elas. Agora há pouco nós cantamos um cântico que no resumo nos fala do grande privilégio do Senhor vencer a morte, amém? E quantas coisas o Senhor venceu em nossas vidas, venceu por nós, venceu o ódio, venceu a vingança, venceu a angústia, venceu a doença, venceu quantas coisas de ruim ao nosso favor, na sua obra eterna, vicária, ali na cruz do Calvário. Mas uma das coisas que o Senhor também venceu, foi sobre as finanças suas. E o Senhor nos dá a oportunidade, numa das vitórias que Ele nos deu, é em relação ao perdão, você perdoar. Aliás, nós oramos isso no Pai Nosso. Se nós perdoamos, Ele nos perdoa. O Senhor também nos concede vitória na angústia. O Senhor nos diz isso em quantos versículos da sua palavra. E o Senhor também, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a plenitude de muitas coisas nós conquistarmos, e a oportunidade de você vencer na sua área financeira é na entrega do dízimo, é na entrega da oferta. Essa atitude, essa virtude de você abrir o seu coração, entregar seu dízimo e oferta, é uma proteção, é um guarda-chuva que protege a sua finança, as suas finanças. Protege a sua área financeira, protege o seu salário, protege os seus negócios, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, um pouquinho antes, você vai ficar de pé agora, eu vou orar por você, pelas suas finanças, e vou orar também pelas crianças que já vão para o seu culto, o seu momento. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos estar orando agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus amado, naquela cruz nos deu a vitória eterna, nos deu a salvação, e podemos crer no amanhã. Nós podemos ter a esperança da vida eterna na eternidade contigo, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e também nos dá vitórias em todas as áreas de nossa vida. Eu quero de antemão abençoar e pedir a tua bênção eterna em cada dizimista, em cada ofertante, em todas as famílias aqui representadas, meu Deus. E da mesma forma,
quero declarar a tua bênção nessas crianças. Pai Santo, que o Senhor as impulsione nesse aprendizado, abençoe com sabedoria cada professor, cada professora, meu Deus, que eles possam conduzir essas crianças, ó Pai, que não é a igreja de amanhã, mas é a de hoje, meu Deus, que o Senhor possa levá-los, meu Deus, pelo bom caminho santo do teu Santo Espírito. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vem ofertar, vem entregar seu dízimo, oferta, em nome de Jesus. Pastor Léo, apóstolo Mauri. Paz do Senhor. Igreja linda, eu quero compartilhar uma pequena preocupação que talvez seja grande, em que eu queria a tua oração, porque nós temos compromisso com um continente chamado africano, que Deus nos deu com uma visão missionária. Você sabe que nós temos um trabalho bonito lá em Moçambique, e Moçambique está numa situação muito ruim. E eu queria explicar para você e pedir a tua oração na sequência. Por favor, o primeiro slide, vídeo, por favor. Este riozinho aí, se você observar do lado direito, essa canoa aí é a Márcia que está. Nós estamos atravessando um rio, indo para uma igreja nossa chamada Mituxira, que só atravessa de barquinho de casca de árvores. E nós sempre atravessamos por aí, e era uma aventura, e não tinha grandes dificuldades. A gente pagava alguns dólares aí para os moços, eles puxavam a gente, e assim era transmitido cabrito, porco, arroz, feijão, milho, de um lugar para outro. É uma região pobre, miserável, inóspita, e de repente, por ser muito populoso, o governo fez uma ponte de ferro, uma ponte bonita, e eles mandaram a foto da ponte bonita que o governo fez, felizes. Então nós já passamos nessa ponte, e não precisava passar mais no barquinho. Mas agora eu quero que você veja o segundo vídeo, por favor. Nós temos lá também, com o teu dinheiro, com o teu dízimo e tua oferta, nós compramos uma fazenda de 120 alqueires. R$1.500 nós pagamos dessa fazenda, terra de excelência. E outro vídeo, por favor, rapidinho. Não, é o segundo, o do milho, aquele homem com uma colheita de milho. Este milho foi colhido na nossa fazenda em Mituxira, porque nós não temos interesse nenhum em fazenda lá. Nós doamos para a igreja, e a igreja distribuiu entre os membros, e eles estão colhendo melancia, gergelim, milho e etc. Agora, essa fazenda, aquele rio inundou, chuvas torrenciais, tempestades, um ciclone. Agora veja o terceiro vídeo, por favor. Terceiro vídeo. Toda essa fazenda foi inundada, desapareceu. A ponte desapareceu, a região desapareceu, gado, galinha, desapareceram. O helicóptero voando, procura observar. Olha aquele ponto verdinho lá, vai dar um zoom. Presta atenção, olha o mar de água. Está percebendo? Isso é uma ponte. É a ponte daquele rio que nós passamos de canoinha. Nós construímos essa ponte. Tudo se perde.
compra de material estudantil. Então, considerando que você é responsável por isso, e Deus colocou isso nas nossas mãos, eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você unisse o teu clamor com o meu. Nós vamos orar por Moçambique, por aquele povo sofrido, e vamos pedir socorro dos céus, emergências do céu, anjos lá. Não sabemos o que fazer e nem temos o que fazer, a não ser orar. Isso é fundamental, é importante. Se você puder orar junto comigo, repetir comigo, fala: Senhor Deus, eu peço, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre aquele povo que é teu. Envia teus anjos para Moçambique, para Malawi e para as nações vizinhas. Cuida, Senhor Deus, da alimentação daquele povo. Cuida das crianças, das famílias, dos nossos pastores e líderes. Como parte integrante do reino de Deus, eu declaro, eu profetizo a bênção dos céus sobre aquela nação. Eu te agradeço, Senhor, pela certeza que os céus já estão em movimento em prol daquela nação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Cadê Eduardo? Du, tá aí? Corre para cá. Glória a Deus. Nós temos falado que a palavra de Deus nos inspira a termos os 5 ministérios: apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres. E o Cauã, a Jana está aí? Cadê a Jana? Está aí não? O Cauã já está no campo missionário. Temos outros missionários que fizeram a Jocum, o ETED. E o Du, ele esteve 10 dias? 10 dias lá na base da Jocum. E o campo missionário queimou no coração dele. E ele está indo amanhã, hoje, acabando o culto, ele está indo para Maringá fazer o ETED, que é um curso da Jocum de alguns meses, e são princípios sobre evangelismo, sobre missões, e depois ele vai fazer a prática no campo missionário. Não sabemos o país ainda, mas é alguém que essa chama missionária queimou no coração dele, e ele está empenhado em viver para isso. Então eu queria que você estendesse tua mão para cá. Nós vamos enviá-lo em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela vida do Du, Deus. Obrigado que o Senhor o levantou aqui nessa igreja, nesse ministério, e essa chama missionária tem queimado ao coração dele. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, se revele a ele, Pai, de maneira poderosa ali naquele lugar. Que em nome de Jesus, esses meses que ele vai estar lá em Maringá, ele seja completamente guardado, protegido e direcionado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós clamamos e abençoamos, enviamos o Eduardo na autoridade do nome de Jesus. Que os teus anjos o guardem na frente, adiante, atrás, pelos lados, Deus, que a tua presença, que a tua glória o envolva, e que ele seja realmente impactado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho algo que Deus vem queimando no meu coração. Eu apanhei muito, eu quero apanhar junto com vocês. Não é só, sabe, não é só eu que vou apanhar, eu quero dividir a surra com vocês. E agora presta atenção. Eu creio muito que isso vem da parte de Deus, mas não adianta nada
a semente, a palavra de Deus ser pregada, o Espírito Santo se mover. E queridos, se você tem dúvida que o Espírito Santo está nesse lugar, meu Deus, que louvor, que adoração preciosa, presença de Deus, né? Igual o pastor André diz, uma atmosfera celestial nesse lugar. Mas não adianta nada se o teu coração estiver fechado, não adianta nada se você não buscar transformação. Eu falo que nós temos dois tipos de crente: o crente pá e o crente inchada. Quem já ouviu isso? Poucas pessoas. O crente pá e o crente inchada. Sabe qual que é o crente pá? É aquele que pega a palavra e fala assim: nossa, essa aqui servia para minha sogra. Olha, meu irmão tinha que estar aqui para escutar essa palavra. Esse é o crente pá, que pega e taca. O crente inchada é aquele que pega e traz para si. Obrigado, Zebra. O crente inchado é aquele que fala assim: Deus, fala comigo. Fala comigo. Essa palavra veio para mim. Amém? A Bíblia fala que Deus escreveu cada um dos seus dias. Cada um foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus planejou que você estivesse aqui. Posso ouvir um amém? É assim, Tião Galo, que fala? Posso ouvir um amém? Deus trouxe você aqui e Ele quer falar com você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não disfarça não, é com você mesmo. Vocês ficam tudo meio coisado quando é com vocês. Então, abra o teu coração, meu irmão, sério. Abra o teu coração e puxa para você. E eu vou repetir algo que eu tenho falado aqui. A Bíblia, ela foi escrita para mim. Deus escreveu a palavra dele para mim e para você. Então Ele usou um personagem, Ele usou uma situação, Ele deu um exemplo num lugar, num momento da história, para que através daquele personagem, daquela situação, daquele exemplo, princípios fossem direcionados para mim. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que Deus está querendo falar comigo através da história daqueles personagens. Faz sentido aí? Alguém entendeu? Amém? Senão, que sentido tem a Bíblia? Não é um livro histórico. A Bíblia é a palavra viva de Deus, é a palavra falada, é a palavra rema. Essa é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela tem que falar o teu coração hoje em nome de Jesus, amém? Então abra o teu coração e pegue, seja o crente inchada, puxa para você tudo aquilo que Deus tem reservado nessa noite para a tua vida em nome de Jesus, amém? Por favor, Lucas 2:41. Acompanha aí comigo que eu vou indo. Vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, está falando a respeito de Jesus, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Versículo 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Repita comigo, fala assim: foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, repita comigo. O acharam aonde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Fala amém. Glória a Deus. Eu quero tirar alguns ensinamentos desse texto, e eu queria que você aplicasse ele na tua vida em nome de Jesus. A pergunta é:
Onde você perdeu Jesus? Quando foi que você perdeu Jesus? Maria e José, eles foram para Jerusalém, junto com uma comitiva, um monte de companheiros, como era no costume das festas, e eles voltaram e esqueceram Jesus para trás. Jesus ficou lá em Jerusalém, e eles pensavam que estavam nos companheiros, que Jesus estava com os companheiros, mas Jesus não estava ali. E aí depois eles perceberam que Jesus não estava com eles. Perceberam que Jesus não estava com os companheiros, com os parentes. E caminharam um dia sem Jesus. Às vezes, querido, sabe, a gente pensa que estar numa igreja nos torna crente. Você pode ficar a vida inteira numa garagem que você não se transforma num carro. Às vezes a gente acha que estando no meio da igreja, eu sou igreja. Estando numa garagem eu sou carro. Estando num jardim eu sou flor. Não, não necessariamente. E presta atenção, ninguém vai se encontrar com Jesus por você. A salvação, a intimidade, o relacionamento é algo individual e intransferível. Fala amém? Caminho de um dia. Pode ser que um dia você perdeu Jesus, e é para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. Sabe, quando o céu está de bronze, quando não tem mais lágrima, teu coração está duro, você não consegue mais sentir a presença dele. Sabe, todo mundo já teve esse sentimento. Você quer chamá-lo, você quer buscá-lo. Sabe microfone, celular? Quando você está procurando área e não dá, você fica assim, ó, vai em cima da porteira, sobe no montezinho, fica tentando achar sinal e não acha. Às vezes o relacionamento com Jesus é a mesma coisa. Você está procurando Jesus, onde que Jesus está? Aquele tempo que eu tinha intimidade com Ele, aquele tempo que eu ouvia a voz dEle, eu não estou ouvindo mais. Aquele tempo que eu tinha prazer de ler a palavra, aquele tempo que eu tinha prazer de estar na presença dEle, que eu tinha o meu devocional, que eu orava todos os dias, que eu buscava, que eu jejuava, cadê Jesus? E aí você procura entrar no teu quarto, você fecha a porta e você faz a oração. Sabe quando a oração parece que não está passando do teto? Quem já teve essa experiência? Ou fui só eu? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Onde você perdeu Jesus? Isaías 55:6 fala o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. No texto fala que um dia, eles caminharam um dia sem Jesus, e no terceiro dia eles o acharam. Cara, Jerusalém não é tão grande assim. Eles demoraram 3 dias para encontrar Jesus. Agora, olha que interessante. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram completamente desestruturados. Por quê? Porque a promessa no coração deles, a esperança no coração deles é que Jesus seria o Salvador, mas eles estavam com uma impressão de um Salvador político. Eles achavam que Jesus salvaria Israel do domínio de Roma, porque naquela época Roma estava dominando, tinha dominado Israel. Israel era uma colônia de Roma. E aí, a esperança do Salvador, o Messias, o Yeshua,
Jesus, o enviado de Deus, aquele que vai nos salvar, morre, é crucificado. Eles ficaram desesperados. Pastora Aida, ficaram desesperados. O nosso sonho era uma farsa. A nossa esperança era uma farsa. Jesus morreu. Perdemos Jesus. João 21, 3. João capítulo 21, 3. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Profeta Hélio: Jesus, perdemos Jesus. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Todo mundo conhece a história da convocação dos apóstolos. Jesus fez aquela pesca maravilhosa, e diante da pesca maravilhosa, Pedro se prostrou, e Jesus falou: você não será mais pescador, porque eu vou te fazer pescador de homens. Só que eles perderam Jesus. Vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar a pescar. E os outros, o que os outros falaram? Eu vou também. Versículo o 3 ainda. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Fala assim: Jesus sempre está por perto. Sabe, talvez você esteja igual aos discípulos. Antes de Jesus morrer, eles estavam animados. Nós vamos mudar. Jesus enviou seus discípulos, os 70, para toda aquela região. E eles voltaram contando boas novas. Mestre, os enfermos são curados no teu nome. Até os demônios nos submetem no teu nome. Uau! Animados, empenhados em fazer com que o evangelho fosse propagado por toda aquela região, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E talvez você já teve uma época da tua vida que você estava empolgado em ser usado por Deus, em ser bênção na mão de Deus. Talvez você até recebeu uma palavra, assim como Jesus deu a palavra para os seus apóstolos, para os seus discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura, expeli demônios, ressuscitai mortos, curai enfermos, de graça recebeste, de graça da... Os discípulos saíram. Aí ele falou assim: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 2 veio o Pentecoste e língua de fogo. Então talvez você esteja igual aos discípulos. Você já esteve igual aos discípulos. Agora, talvez toda aquela esperança, aquele fogo, aquela motivação, ela se esvaiu de alguma forma, e nem você sabe como. Aquela paixão, aquele amor, o quebrantamento, a vontade de se ajoelhar e chorar na presença de Deus, aquilo que você já experimentou, já viveu, talvez se foi. Onde você perdeu Jesus? Quando foi? Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que perderam Jesus. O primeiro deles é Saul. 1 Samuel 10, versículo 1. Saul foi o primeiro rei de Israel.
alguém ungido e separado por Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Presta atenção, Saul foi escolhido e ungido por Deus. 1 Samuel 10:10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de... Quem está vivo, diga amém. O Espírito de Deus se apossou de... E ele profetizou no meio deles. Presta atenção, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Saul foi ungido, separado e escolhido por Deus para governar sobre Israel. E Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito, sim ou não? Agora, 1 Samuel 16:14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E eu não tenho tempo para contar a história, mas Saul desobedeceu a Deus. Samuel tinha dado uma ordem clara sobre o rei Amaleque. Era para destruir tudo, gado, ovelha. Só que Saul não, deixou o rei vivo, poupou algumas ovelhas gordas, alguns bois, desobedeceu a Deus. E por causa da rebeldia, por causa da desobediência, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul perdeu Jesus. 1 Samuel 4:10. Eli era o sumo sacerdote. Era a figura eclesiástica mais importante de Israel na época dele. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses meninos perderam o temor de Deus. 1 Samuel 4:10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles faziam coisas bárbaras no templo, sacerdotes, pecados, iniquidades, perderam completamente o temor e usaram a arca como amuleto. Levaram a arca para o campo de batalhas como se aquela arca ela fosse resolver o problema da iniquidade. E Deus permitiu que os filisteus vencessem, tomassem a arca, matassem Hofni e Finéias. E quando a notícia chegou para Eli, que já estava velho, Eli caiu da cadeira e morreu também. E a nora de Eli, que estava grávida, deu à luz a um filho chamado Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Perdeu Jesus. Sabe por quê? Porque o temor foi embora. Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Salomão, cara, quem foi Salomão? Salomão foi o filho do rei Davi. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu no planeta Terra. Salomão foi responsável por construir o templo para receber a presença, a arca. E esse templo acompanhou o povo de Jerusalém durante muitos anos. Salomão, um homem riquíssimo, um homem que recebeu um sonho. Deus falou para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou.
e ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, riquezas, poder e muitas outras coisas. Esse foi Salomão. 1 Reis 11:4. Sendo já velho, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Presta atenção, querido. Deus apareceu para Salomão. Salomão experimentou da glória e do poder de Deus naquele templo. A fumaça entrou naquele lugar. A glória de Deus, o Shekinah de Deus se manifestava no templo que Salomão construiu. Mas ele velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. E Salomão, presta atenção, Salomão construiu o templo para Moloque. Sabe quem que é Moloque? Era um deus que eles faziam sacrifício de crianças. Tinha uma estátua de Moloque, que ele estava com as mãos estendidas assim, e eles colocavam fogo embaixo das mãos, e colocavam crianças recém-nascidas para serem queimadas vivas na mão desse deus Moloque. Salomão, ele fez deuses, templos para suas mulheres, para Astarote, para Moloque. Salomão, quando foi que ele perdeu Jesus? Como que ele se deixou perder? O homem mais sábio do planeta Terra, que conviveu com nada mais, nada menos que o rei Davi, o escritor dos Salmos, que escreveu os provérbios. Foi Salomão que escreveu os provérbios. Mas no final da sua vida ele perdeu Jesus. Então eu não estou falando de alguém que era pecador, que era, sabe, eu estou falando do rei Salomão, do filho do rei Davi, do cara mais inteligente que já pisou no planeta Terra. E esse cara perdeu Jesus. Então, a Bíblia fala o seguinte: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente não pode falar assim, não, aconteceu com Salomão, mas eu sou imune. Toma cuidado, meu irmão, vigia. A Bíblia fala que o diabo não alcança vitória sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestes. O diabo está ao teu derredor, te rondando, te sondando, esperando você dar uma brecha para que ele possa te catar. Então toma cuidado. Salomão perdeu Jesus, e eu não estou falando que ele perdeu a salvação, tá? Tomara Deus que ele tenha se arrependido, tomara Deus que ele tenha pedido perdão, que antes da sua morte ele tenha se reconciliado com Deus e achado Jesus novamente. Eu creio assim. Mas essa época da vida dele, ele perdeu Jesus. Judas, Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Presta atenção, Judas, Jesus não errou não. No meio de uma nação, Jesus escolheu 12. Judas era um dos 12.
Judas viu Jesus e Pedro andar sobre as águas. Judas viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Judas viu mortos ressuscitarem, aleijados, coxos, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Judas viu. Mas um dia, assim como Maria e José, assim como Salomão, um dia Judas perdeu Jesus. E ele deixou o amor ao dinheiro entrar no coração dele. Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. É o preço de um escravo. Todo mundo conhece a história de Sansão. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho, lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Repita comigo, fala assim: o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. O Espírito do Senhor era com Sansão. E se a gente vê a história de Sansão, você vai entender que a força dele vinha de Deus. O Espírito se apossava dele e ele ficava sobremaneira forte. Agora, Juízes 16, versículo 20. Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Fala, misericórdia. A história de Sansão é pautada de soberba, de orgulho. Ele era muito forte. Ele vencia os seus inimigos. Com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Ele carregou uma porta nos ombros de uma cidade. Não está falando de uma porta dessa, é uma porta de uma cidade. Os portais de uma cidade ele carregou nos ombros. Ele fez coisas grandiosíssimas pelo poder do Espírito Santo. E aí, sucumbido nas palavras maliciosas da sua digníssima esposa, Dalila, ele mentiu, ele fez um monte de coisa errada e nós não temos tempo para falar a respeito disso. Mas ele fez um monte de coisa errada. E chega um tempo que o cálice transborda. Chega um tempo que o Espírito se retirou de Sansão. Ele tocou num cadáver, mas ainda ele estava forte. Ele mentiu, mas ele ainda estava forte. O Espírito ainda estava nele. Ele quebrou o voto nazireu, mas ele ainda estava forte. O Espírito ainda estava nele. Ele se deitou com uma prostituta, mas ele ainda estava forte. O Espírito ainda estava nele. E ele foi brincando, ele foi menosprezando, ele foi perdendo o temor, até que um dia ele perdeu Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E nós estamos falando de alguém que foi juiz sobre Israel durante muitos anos. Alguém que o Espírito escolheu desde o ventre materno, que tinha um voto de nazireu. O anjo do Senhor apareceu para Manoá, o pai dele, para sua mãe. Alguém escolhido por Deus. Só que um dia ele perdeu Jesus. Êxodo 5, versículo 6. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam.
nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a essas palavras mentirosas. Olha para mim, o contexto vocês já imaginam. O contexto é sobre a prisão, a escravatura do povo de Israel no Egito, e eles queriam adorar a Deus. Eles estavam pedindo para o faraó: deixa que a gente saia, Moisés, né? Deixa que a gente saia para adorar o nosso Deus. E aí, sabe qual foi a estratégia de Faraó para que eles não pudessem adorar a Deus? Vamos dar serviço para esse povo? Vamos dar serviço. Em vez deles só fazerem tijolos, eles vão ter que cortar palha, vão ter que trazer essa palha, vão ter que amassar os tijolos e vão ter que ter a mesma carga. Vamos encher esse povo de trabalho, porque se eles tiverem muito trabalho, eles não vão ter tempo para querer adorar a Deus. Gente, o diabo, ele não é criativo. É exatamente a mesma situação que se repete nos dias de hoje. Hoje nós temos tanto trabalho, nós temos tanto serviço, nós temos tantos afazeres, que nós não temos tempo para adorar a Deus. O povo de Israel perdeu Jesus porque tinha muito trabalho para fazer, não tinha tempo para adorar. Mateus 14, 29. Nós vamos falar sobre Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Todo mundo conhece a história de Jesus andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo, ficaram aterrorizados, falaram assim: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. Pedro falou: se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus falou o quê? Vem. E Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele permaneceu olhando, ele permaneceu andando sobre as águas. Só que um dia, assim como Maria, assim como José, assim como Sansão, assim como Salomão, um dia, um momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro olhou para a tempestade. Pedro olhou para o tamanho da onda, para a força do vento. E no momento que ele olhou para a onda, ele submergiu. Pedro perdeu Jesus ali, quando os olhos dele pararam de olhar para o mestre e olharam para a tempestade. Talvez você perdeu Jesus aí, quando a situação financeira ficou difícil. Talvez você perdeu Jesus aí, quando o problema de saúde veio, a doença chegou, bateu na tua porta, quando houve uma desestabilidade no teu lar, no teu casamento. Talvez foi aí que você perdeu Jesus. Quando a gente quer entender os porquês, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Talvez você perdeu Jesus no deserto, igual a pastora Luciana pregou. Por que, Deus, o Senhor está me levando para esse deserto? Por que eu estou vivendo esse tempo de escassez, de dificuldade, de tribulação? Por quê? Talvez os teus olhos saíram do mestre e focaram no problema, e você submergiu. A pergunta é: onde?
Quando? Qual foi o motivo? Por que você perdeu Jesus? Grandes homens de Deus perderam Jesus. Maria e José não cuidaram, não vigiaram. Os discípulos perderam Jesus por causa da desilusão, da falta de esperança. E você? Saul perdeu Jesus por causa da rebeldia, da desobediência. Eli, Hofni e Finéias por causa da iniquidade, falta de temor. Salomão porque perverteu o coração. Judas perdeu Jesus por dinheiro. Sansão por causa da soberba, por causa do orgulho. O povo de Israel pelo excesso de trabalho. Jonas perdeu Jesus porque ele fugiu do propósito. Jesus falou: Jonas, vai para Nínive, prega lá em Nínive. E a Bíblia fala que ele foi para Tarsis, desceu em Jope, pegou um navio e foi para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Jonas perdeu Jesus porque não queria cumprir o seu propósito. E aqui eu poderia falar um monte de personagens bíblicos que perderam Jesus. Pedro perdeu por causa da tempestade, porque olhou para a tempestade. Qual foi o motivo que te fez perder Jesus? Traz para você, meu irmão. Avalia a tua vida. Esaú perdeu Jesus por causa de um guisado de lentilha. Às vezes a gente troca a presença de Deus por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, por coisas tão fúteis. E aí a gente não sabe, porque a gente não sente mais a presença dele. Às vezes você perdeu Jesus por causa de um Instagram, por causa de uma série de Netflix, por causa de um jogo de videogame. É algo que te encanta, te apaixona, te envolve. E aí quando você dobra o seu joelho, se é que você dobra, às vezes você vem aqui na igreja e você olha para o lado, você vê pessoas chorando na presença de Deus. Você vê pessoas de mão levantadas, com o coração queimando de amor por Ele. E você não consegue derramar uma lágrima na presença de Deus. E você fala: por que, Deus? Onde foi que eu te perdi? Cadê você, Jesus? Cadê aquela paixão? Cadê aquele amor que eu tinha por estar no centro da tua vontade? Aqueles dias do primeiro amor, aqueles dias que o meu coração queimava de amor por ti. Em Cantares tem uma passagem que fala que o noivo veio e bateu a porta. E o noivo fala: abre, pomba minha, querida minha, abre. E a noiva fala assim: mas eu já lavei os meus pés, eu já despi, eu vou ter que colocar roupa de novo? Estou com preguiça. E ele continua batendo, até que ela se arrepende. Ela fala assim: não, eu vou abrir a porta. E quando ela abre a porta, ele não está mais lá. Ela só sente o óleo na maçaneta da porta, e o coração dela se desfaz. E ela sai à procura desse noivo, e ela pergunta: cadê o meu noivo? E ela não o acha. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jó 14:7, por favor. Presta atenção, querido.
se você perdeu Jesus na caminhada, se um dia, assim como Maria e assim como todos esses personagens da Bíblia, se um dia você perdeu Jesus, presta atenção, esse versículo é para você. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Sabe, você só precisa sentir o cheiro das águas de novo. Você só precisa de um coração quebrantado. Você só precisa de um coração voluntarioso, falando assim: eu quero voltar. Eu quero voltar a sentir a tua presença de novo. João 7,37 está escrito: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Fala amém. Meu Deus, existe um rio. Hoje de manhã nós tivemos o nosso culto de ensino. E eu quero fazer um parênteses. Nós temos todo domingo de manhã um culto muito especial, o culto de ensino. Então, talvez você aprendeu uma cultura de que nós temos culto só no domingo, na quinta-feira. Domingo de manhã nós também temos um culto chamado culto de ensino. Nós o chamávamos de escola bíblica dominical, mas entendemos que é muito mais um culto do que uma escola. Então, você é o nosso convidado a participar desse culto de domingo cedo, às 9 horas da manhã. Deus tem feito grandes coisas no nosso culto de ensino. Venha que você não vai se arrepender. Presta atenção. Onde eles acharam Jesus? Maria, José voltaram para Jerusalém. E onde eles acharam Jesus? No templo. No templo. Poderia ser na feira, poderia ser no GPS, poderia ser no culto online. Hoje a pastora Aida falou. Poderia ser no culto online. Cara, mas no culto online você não acha ele. Talvez você receba conhecimento, talvez você receba instrução, mas a presença doce, poderosa, santa, manifesta do Espírito Santo está aqui, no meio da igreja, entre os irmãos. Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce da barba, a barba de Arão. É como o orvalho do irmão. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a glória para sempre. É ali, é onde os irmãos estão reunidos. Inclusive o Anderson falou hoje no culto, é a brasa fora da fogueira, ela esfria. Mas quando a gente está conectados com os irmãos, nós estamos num só propósito, num só espírito, amém? Eu queria chamar a equipe do louvor aqui para frente. Presta atenção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com alguém aí. Onde foi que você perdeu Jesus? Quando foi? Quando foi que a tua intimidade, a tua paixão, o teu amor por Ele se perdeu? Agora você tem duas opções. Foca aqui em mim. Quem está atento, diga amém. Quem está dormindo, diz glória a Deus. Tem uns dormindo aí.
Mas glória a Deus mesmo assim. Mesmo assim. Alô, som? Então dá som aí pra mim. Alô? Ei? Alô, som? Você tem duas opções. A primeira delas é continuar perdido. Você tem a opção de continuar perdido. Pode baixar um pouquinho. Continuar distante. Você tem a opção de continuar longe dele. Você tem a opção de continuar não cumprindo o propósito dele para a tua vida. É uma escolha, você tem essa opção. Deus, ele te deu o livre-arbítrio. Agora você tem uma segunda opção. Você pode voltar e você pode achá-lo. Fala amém. Davi, todo mundo conhece a história de Davi. Davi foi um rei ungido. Ele foi o substituto de Saul. Ele foi o segundo rei de Israel. E nós não temos tempo para falar sobre o rei Davi. Ele também nem precisa de apresentações. Mas esse é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só que teve uma época da caminhada de Davi que ele também perdeu Jesus. A Bíblia fala que ele estava no terraço na época da guerra. Na época que ele tinha que estar na guerra, ele estava no terraço, no palácio. E ele olhou e ele viu Betseba, uma donzela tomando banho. E ele pecou. Ele matou Urias, o esposo de Betseba, e ele adulterou com Betseba. Ele perdeu Jesus. Mas aí o profeta Natã conta uma história para o rei Davi. E Natã aponta o dedo para ele e fala assim: tu és esse homem, esse sem vergonha. E aí a reação de Davi tem que ser a nossa reação. Ele escreve o Salmo 51 diante desse cenário. E o que ele escreve? Salmo 51, versículo 1, está escrito o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente eu fiz o que é mal perante os seus olhos. E ele continua escrevendo o Salmo 51, e ele chega no versículo 10 e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E essa oração tem sido a minha oração há muitos e muitos anos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não me repulses da tua presença, ó Deus. Não me retires o teu Santo Espírito. Não, não, não. Essa foi a oração de Davi. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei se você perdeu Jesus ou não. Eu não sei onde você perdeu Jesus. Mas eu sei que ao cheiro das águas existe a possibilidade de você reencontrá-lo. E aqui existe um rio, e esse rio está disponível. E Jesus falou: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Fique em pé, por favor. Apaga a luz, por favor, Braz. Sabe, querido, feche seus olhos, se conecta com Ele agora. E se o Espírito Santo falou com você, se você perdeu Jesus em algum momento da tua caminhada, esse é o momento de você se arrepender, de você pedir perdão a Ele, falar assim: Jesus, eu quero te achar de volta.
Eu quero te achar de volta, eu quero voltar a queimar de amor e de paixão por ti, Deus. Se você perdeu Jesus no meio da caminhada, se algum dia aconteceu algo, talvez uma tempestade, talvez excesso de serviço, talvez uma doença, talvez qualquer que seja o problema, presta atenção. Se alguma coisa te fez perder Jesus, pede perdão agora. Fala: Deus, eu quero te achar de novo. Eu quero te achar de novo, Jesus. Eu estou me sentindo distante, eu estou me sentindo longe, eu não consigo mais sentir a tua presença, eu não consigo mais quebrantar o meu coração. Ah, Deus, eu quero te achar de novo. Não me deixe ir, se você não for. Não me deixe estar, se não estiver. Não me deixe ter, se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Oséias capítulo 6, versículo 1. 6, 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos voltar para Ele. Sabe, vale a pena, e não tem atalho, meu irmão. Não existe um atalho. A Bíblia fala que desde os dias do João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Custa, o óleo custa, o azeite custa. As 10 virgens saíram para comprar azeite. Custa, tem um preço a ser pago. Preço de jejum, de oração, de busca, de santidade, de abrir mão do pecado, da iniquidade. Sim, tem um preço a ser pago. Mas deixa eu te falar algo, vale a pena. É um tesouro inesgotável a presença dEle. Vale a pena você servi-lo, vale a pena você buscá-lo, vale a pena. Vinde, voltemos ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, em nome de Jesus. Amém? Sabe, querido, eu quero te desafiar nessa noite a achar Jesus novamente. Não se acomode com a distância, não se acomode com a mornidão, não se acomode com o céu de bronze, não se acomode com o coração duro, não se acomode com águas pelos tornozelos. Eu estou dentro do reino, eu já aceitei Jesus, está tudo bem. Não se acomode, existem águas mais profundas te aguardando. Existe um rio que sai do trono de Deus, que alegram
existe um rio. Existe muito mais de Deus para você. Ache Jesus de novo. Grandes homens de Deus perderam Jesus. Alguns acharam novamente, outros não. Como que vai terminar a tua jornada, a tua caminhada? Ache Jesus, custe o que custar. Ache Jesus. Segura na mão dele, caminha com ele lado a lado, firme, fortalecido. A Bíblia diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, segure na mão de Jesus e não o deixe por nada, em nome de Jesus. Amém? Dá um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar os pastores, líderes, podem sentar, por favor. Nós vamos participar da nossa Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por favor. Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Fala amém? Nós vamos participar da Santa Ceia. É algo poderoso. É um renovo de aliança com Jesus. E talvez, se você perdeu Jesus, talvez se você perdeu a comunhão com Ele, esse é um momento muito especial para você resgatar essa comunhão em nome de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo, peça perdão, se acerte com Deus, discirna o corpo, e assim coma e beba, e renove a tua aliança com Ele, em nome de Jesus. Apóstolo, por favor, levante os elementos. Estenda a tua mão para cá, vamos orar, vamos abençoar esses elementos. Pai amado, nós estamos aqui diante do pão e do suco de uva, que representa o corpo e o sangue do Cordeiro, aquele que nós queremos voltar a ter comunhão, aquele que nós queremos renovar a nossa aliança, até que Ele venha para nos buscar. Então, Pai, santificamos e abençoamos esses elementos, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você está em paz com Deus, com a sua igreja, se você consegue entender que você faz parte do corpo de Cristo, venha, pegue os elementos, pegue um pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar, porque nós faremos todos juntos essa aliança com Cristo, em nome de Jesus.
Aleluia. Se você puder ficar em pé, por gentileza. Oh, Deus. Você tem noção que esse pão representa o corpo de Cristo? Esse pão representa todo o sofrimento que você e eu deveríamos pagar. O castigo que hoje nos dá a paz estava sobre ele. E por causa desse pão, desse corpo, nós fomos sarados. Para você foi de graça, para mim é de graça, mas foi um alto preço que ele pagou. Foi um alto preço. A Bíblia fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Levanta o teu pão. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O Senhor venceu a morte. Nós queremos te louvar, Jesus, porque o Senhor pagou o preço em nosso lugar. E nós renovamos a nossa aliança contigo, comendo esse pão em nome de Jesus. Coma o teu pão em nome de Jesus. Era eu condenado, era eu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, até que eu venha. Nesse cálice está representado o sangue, cada gota do sangue carmesim de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Nós renovamos a aliança contigo, Jesus. Se em algum dia, se por algum motivo nós te perdemos, Deus, se nós perdemos a comunhão, se nós perdemos a intimidade, se nós perdemos o amor, o propósito, a paixão pelo Senhor, nos perdoe. Mas hoje nós renovamos a aliança contigo, bebendo esse cálice, declarando que a nossa aliança está renovada até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Beba o cálice em nome de Jesus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Ele foi Aleluia. julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia! Meu Deus, glória a Deus. Sente-se, por favor, rapidinho. Enquanto o pastor André vem aqui para frente, deixa eu só dar um spoiler. Jovem, quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Então deixa eu te contar uma novidade, um spoiler. Nós vamos ter no nosso acampamento de carnaval profeta Luiz Guilherme e Elionai. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pastor Bill vai estar com a gente. Vai ter grandes homens de Deus ali com a gente. Nós passaremos os 4 dias do acampamento de carnaval. Muita gincana, muita brincadeira. Vai ser incrível. Se você não fez a inscrição, eu acho que ainda faltam algumas vagas a serem preenchidas.
Glória a Deus. Quem foi edificado com essa palavra hoje? Aleluia. Das mais lindas palavras que eu já vi na minha vida, viu, pastor Léo? Não é puxa-saquismo, não, você sabe disso. Olha para cá, pastor. Deus me falou, na hora que você estava pregando, que essa palavra, Ele quer um livro, e Ele já te deu esse livro. Tanto é que tinha um anjo aqui, com um livro. E a hora que você estava encerrando, lendo Oséias, o livro estava na tua mão. Então, se vira. Amém, igreja? Vale a pena, né? Um registro histórico dessa palavra que foi maravilhosa. Nós temos recados rápidos, 21h03. Olha, terminou no horário, hein? Glória a Deus. Quinta-feira tem o culto resgate, maravilhoso. Não esqueça. Na sexta-feira tem um culto de casais. Amém? Que hora que vai ser? Fica de pé aí, vocês dois, o casalzinho lindo. Olha esse casal. Informações do culto, procura eles. Sexta-feira, culto de casais. Glória a Deus. E culto dos jovens, 19h30 do sábado. Amém, Ative? Ok, glória a Deus. No domingo, como o pastor Léo já disse, temos aí o culto de ensino. Amém? Às 9h e 19h temos o culto normal. Ative Camp. Cadê a moçada do Ative Camp aí? Glória a Deus. Vai ser em Barretos, de 14 a 17 de fevereiro. Dúvidas, procure o pastor Léo, a pastora Cris, que eles falam mais para você. Agora presta atenção, reserve uma data muito especial, que é dia 28 de fevereiro. Fala, 28 de fevereiro. Do sábado ao domingo à noite, nós vamos ter 24 horas de oração aqui na igreja. Final do mês é a torre de oração. Só que vai começar no sábado às 20 horas a oração, vai ficar no decorrer da torre de oração do pastor Minúcio, da pastora Juliana, e vai até no culto no domingo à noite. Aleluia! Aliás, ontem teve aqui, não é, até na madrugada, às 6 horas, a torre de oração, sempre no final do mês. Então, reserve essas datas. E o encontro, 20 a 22 de março. Se você não fez o encontro, procura rapidinho a secretaria, as vagas são limitadas. 20 de março começa o encontro aqui. Amém? Fica de pé. Mais algum recado? Vídeo do Ative? Da torre, vídeo da torre. Pessoal, nós estivemos aqui na torre de oração, foi uma bênção, um grande mover de Deus, e a próxima torre de oração vai ser 24 horas, nós estaremos 24 horas, eu quero te convidar, junto com toda a igreja, para vir para a próxima torre de oração! Oh, glória a Deus! Aleluia! Estamos encerrando, mais um recadinho aos pastores e líderes. Segunda-feira, sem ser amanhã, no dia 9 de fevereiro, a reunião do Conselho de Pastores de Barretos será realizada aqui na